Muito bem. Hoje, então, a gente vai falar sobre o pecado, né? E é bom, antes de falar de pecado, a gente fazer uma oração forte para Deus abençoar a gente e para a gente poder reconhecer o pecado dentro da nossa vida, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração também. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo na nossa imperfeição, mesmo com todo o nossa multidão de pecados, o Senhor ainda nos aceita do jeito que somos e nos ama de uma forma incondicional e até irreal, Pai, porque eu acho que ninguém aceitaria a gente do jeito que nós somos, do jeito que nós pecamos contra Ti. Ajuda a gente a entender o pecado hoje nas nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar em nossos corações através desse estudo. Te agradecemos e te pedimos a direção do teu Espírito Santo e da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, a gente vai falar sobre pecado, é o capítulo 8 do livro, mas assim, eu vou começar com uma parte que não é do livro, tá? Eu vou começar com João, capítulo 3, versículo 3 a 6. Esse João, capítulo 3, é aquela conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Jesus conversa com Nicodemos, e nessa conversa, o cara vai à noite conversar com Jesus, e ali na escuridão da noite, para ninguém ver ele chegando lá, ele chama Jesus de mestre, e vem essa conversa que a gente vai seguir aqui, né? Diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, assim, a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse refletir em relação ao pecado é assim, essa conversa de Jesus com Nicodemos, ela é muito importante na questão da salvação, né? Eu acho que Nicodemos, ele já seguia a lei, ele tinha todo esse aparato e esse conhecimento da lei, ele era um mestre da lei, ele ensinava sobre a lei, ele vivia essa lei, mas ainda assim faltava alguma coisa na vida desse Nicodemos. E muito da vida desse Nicodemos era arraigado em relação ao pecado, né? Então eles acreditavam que o cumprimento da lei traria para eles a libertação desses pecados e que pelo cumprimento da lei eles poderiam ser salvos. Mas Jesus estava pregando algo diferente aqui nessa conversa, né? Então, assim, Nicodemos, ele vem para Jesus e fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus, né? Ele vem para Jesus dizendo que Jesus era um mestre que fazia coisas que ninguém aqui na Terra conseguia fazer. Mas, assim, essa conversa de Jesus, ele coloca esse ponto, né? O ponto é como pode alguém nascer sendo velho, né? Nascer de novo. E aí o Nicodemos coloca esse ponto. Como alguém pode nascer sendo velho? E a ideia de nascer é uma coisa muito interessante, né? Como que o Nicodemos, quando ele se depara com essa palavra nascer, é algo muito interessante, porque nascer é uma coisa que nós não conseguimos fazer pela nossa própria força. Você pode cumprir a lei, você pode sacrificar da sua própria vida, você pode se dedicar e ser devoto a seu Deus, a sua religião, mas uma coisa que você não pode fazer, não é possível fazer, é nascer. Nascer é algo que ninguém pode fazer.
Então, como alguém pode nascer sendo velho? Simples, não pode. Por quê? Porque ninguém pode nascer. Uma pessoa só nasce porque Deus permitiu que essa pessoa nascesse, né? A gente tem aí o Luquinhas, né? O Luquinhas nasceu por quê? O Luquinhas nasceu porque Deus quis que ele nascesse. Cada um de nós nasceu porque Deus quis que nós nascêssemos. Então, não é algo que depende de mim, não é algo que eu posso me esforçar ao ponto de fazer algo que eu consiga realizar para merecer ou para viver a salvação. Então, olhando para a vida de Nicodemos, a gente entende que a religiosidade de Nicodemos não poderia salvá-lo. Então, assim, deixa eu trazer um conceito de pecado, algo muito importante para a gente pensar hoje. Então, o que é pecado nessa conversa de Jesus com Nicodemos? O que é pecado, então? Então, assim, eu diria para você que pecado é tentar salvar a sua vida pelo seu próprio esforço. Tudo que nós fazemos para tentar salvar as nossas vidas pela nossa força carnal é pecado. Então, se eu quero tentar salvar a minha vida através das boas obras, isso é pecado. Se eu quero tentar salvar a minha alma porque eu dou oferta e dízimo ao Senhor, isso é pecado. Se eu quero salvar a minha vida dando a minha vida por outro, é pecado, porque tudo isso eu consigo fazer. Então, assim, é interessante a gente olhar para essa conversa e ter uma definição de pecado. Definição de pecado. Essa aqui na verdade, eu tirei isso aqui do livro Encontros com Jesus, do Timothy Keller, quando ele faz um paralelo entre a mulher samaritana e o Nicodemos, e esses dois encontros não podem ser separados. E quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus ele tenta falar para ele assim: Nicodemos, pecado é você tentar salvar a sua própria vida pelo seu próprio esforço. Então, quantos de nós não vive uma religiosidade achando que, tá bom, vai, tô indo todo domingo na igreja, tô dando oferta, tô dando dízimo, faço parte do staff do Wave, faço um projeto super legal aí que faz bem para as pessoas, então tô salvo. Você entende? Nada do que a gente faz nesse mundo nos faz merecedor dessa salvação em Cristo Jesus, porque a salvação é como nascer. E nascer é algo que nós não podemos fazer pelas nossas próprias forças. Então, assim, é um ponto interessante da gente começar a entender o que é o pecado. Mas vamos lá para o livro. No livro, ele faz essa pergunta, né? O título do livro é essa pergunta: o que é o pecado? E lá no capítulo 8, ele diz assim que o pecado destroça tudo e todos. O pecado arruína a imagem de Deus em nós e altera as coisas como deveriam ser. No capítulo passado, no capítulo 7, a gente trabalhou o estudo sobre a humanidade, né? E quando a gente fala sobre o homem, sobre a humanidade, a gente vê que o homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E o que aconteceu quando dentro dessa imagem e semelhança de Deus entrou o pecado? Quando o pecado entrou nessa imagem e semelhança de Deus, todo o ser imagem de Deus foi corrompido, foi destroçado, foi arruinado, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que quando a gente olha para a Bíblia é a história da espécie humana sendo restaurada por Deus por conta do estrago do pecado. Então, assim, sempre que você pega uma Bíblia na mão, você tem que entender o seguinte: esse livro é um livro que fala sobre a tentativa, sobre o plano de Deus para restaurar a imagem de Deus em nós, porque a imagem de Deus foi destruída por causa do pecado. Não sei se você lembra, mas na semana passada que a gente estudou esse texto da humanidade, a gente entende que o ser humano ele foi desconectado de Deus. E nessa desconexão de Deus, ele perdeu aquele vínculo, aquela unidade, aquele relacionamento com Deus. E todo o processo, desde Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e a partir
desse momento, então, Deus escolhe Abraão para formar um povo, e através desse povo, 12 tribos, e através dessas tribos, a restauração completa da humanidade de Deus para voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. E por isso que no Novo Testamento ele envia o seu próprio filho, para que através do seu próprio filho, sendo a própria imagem de Deus, os humanos poderiam voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Então vamos voltar para o livro, e o livro diz assim que o pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus em atos, atitudes ou natureza. Então, assim, sempre que você olhar para a Bíblia também, você tem que entender que toda lei moral, ela está contida na palavra de Deus, né? Então, o que é a lei moral? A lei moral, a gente precisa entender isso, que a Bíblia contém a lei moral de Deus. Tudo o que Deus confirma a sua lei moral. Deus odeia o pecado porque o pecado contradiz tudo o que Deus é. Então, por isso que quando a gente começa a estudar o livro do Gruden, ele tem mais ou menos essa sequência. Ele vai falar sobre o que é a Bíblia, depois ele fala sobre as qualidades e os atributos de Deus, depois ele fala sobre a Trindade e o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ele fala sobre a criação, sobre a oração, sobre os anjos, o homem, e aí então ele vem trazer a ideia do pecado. Então, assim, é importante a gente entender que toda a Bíblia contém as características da lei moral de Deus. A lei moral de Deus seria a questão de que para Deus o que é certo e o que é errado. A lei moral de Deus é para a gente entender quem é esse Deus, e através desse Deus a gente pode encontrar o certo e errado. E aí a gente vai para Êxodo capítulo 20, e a gente começa a ver que quando Moisés recebe os 10 mandamentos, né? Não vou ler tudo aqui, mas assim, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, que começa a falar assim sobre somente ao teu Deus adorarás, guarde o sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Todos esses 10 mandamentos, então, são assim, são leis. Essas leis, na verdade, elas nos ajudam a discernir o certo do errado, a discernir a mão direita da mão esquerda. Então, assim, é o primeiro passo que a gente dá para a gente entender que nós somos pecadores. Então, assim, essa lei veio para ajudar a gente a entender essa definição de pecado nas nossas vidas. Tirando só um pedaço aqui dos 10 mandamentos, ele diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E todas esses mandamentos, eles são ações contrárias à lei moral. Mas quando, por exemplo, lá nos 10 mandamentos ele fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, essa cobiça, na verdade, não é algo que a gente faz, mas é algo que faz parte da nossa natureza, ou seja, é algo que está dentro de nós. Então, por isso que naquela definição de pecado, ele diz assim que o pecado é tudo que contraria Deus em atitudes, atos e na natureza. Ou seja, a nossa natureza, ela foi corrompida por conta do pecado em nós. Então, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, depois de Adão, todas as pessoas, elas já nascem com essa natureza. É por isso que ninguém nasce bom, é por isso que a bondade de Deus não é algo que todo mundo já tem, não. Nós não temos, nós nascemos meio que, de certa maneira, inimigos de Deus, né? Mas, assim, cada pessoa precisa ter um encontro com Deus. Então, a partir de Adão e Eva, né, Adão e Eva não foram obrigados
a comer do fruto, mas eles comeram por livre e espontânea vontade. Por isso o pecado tornou-se parte da natureza humana. É muito importante a gente entender que, assim, Adão e Eva não foram obrigados a comer do fruto. Os anjos que se tornaram os demônios e Satanás, eles não foram obrigados a cometer pecado. Né? Então, assim, daqui a gente começa a pensar um pouquinho de onde vem, de qual é a natureza do pecado nas nossas vidas. E porque depois de Adão e Eva, esse pecado tornou-se parte da natureza humana. Por isso que Paulo, ele diz lá em Romanos 7, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque quando nós nascemos em carne, né? E quando nós renascemos em espírito. Então a nossa carne, ela está mergulhada na natureza pecaminosa de agora em diante, né? De agora em diante, assim, de Adão em diante, todos nascem já com esse pecado, né? Lá em Jeremias 17:8 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo, né? Então, assim, essa doença é incurável, né? Como um câncer, né? Uma doença que não tem cura. E essa doença que não tem cura é o pecado dentro de nós e ele está infiltrado, ele faz parte do grupo de células que compõe o coração. Esse câncer ele vai começar a se alastrar e ele vai se espalhar e ele vai matar todas as pessoas. Então, assim, qual é o único remédio que pode ser administrado para a cura de uma doença incurável? É algo que não vem de nós, é algo que não vem da nossa natureza, é algo que não vem pelas nossas ações e pela nossa própria força, é algo que vem somente daquele que é o Criador dos céus e da terra, que é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que lá em Romanos também, ele vai, no Salmo 51, vai dizer que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, quando a gente entende de onde vem o pecado, a gente entende que cada segmento do nosso ser é afetado pelo pecado. Tudo em nossa vida é afetado pelo pecado. O intelecto, as emoções, os nossos desejos, o coração, os nossos objetivos e o nosso corpo físico. Todas essas coisas são afetadas pelo pecado nas nossas vidas, né? O nosso intelecto, as nossas emoções são afetadas pelo pecado nas nossas vidas, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que esse pecado, e assim, olhando para todas essas características que eu coloquei aqui, todas essas características são as características básicas do ser humano. Então, todo ser humano é afetado pelo pecado em todas as áreas da sua vida. O livro vai dizer o seguinte: todos estamos sujeitos à decadência e à destruição por causa do pecado. Nossas ações, atitude e a nossa natureza nos tornam culpados pelo pecado. Então vamos lá. Você não só tem o pecado na sua vida, como também você acaba de receber a culpa também. Você é culpado por esse pecado, né? Uma coisa é acontecer uma coisa ruim para nós e a gente fala assim, pô, mas não fui eu, né? Foi o acaso. Alguma coisa aconteceu e por isso que eu tô nessa situação. Não. Você tem o pecado e você é culpado pelo pecado, né? Então o livro ele tenta, o Gruden ele tenta fazer a gente entender isso, né? O problema não é só recebermos a natureza do pecado, mas também a culpa pelo pecado. Romanos 5:12 vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, assim, o pecado não só é algo que a humanidade recebeu de pecado, mas esse pecado também gera uma culpa nas nossas vidas. Nós somos culpados por conta desse pecado, assim como diz em Romanos. Então, porque através de um homem, Adão,
entrou o pecado e a morte, também por causa de um homem, nós também recebemos a cura, né? Então, assim, toda essa culpa, ela vem para nós dessa forma, por conta do pecado nas nossas vidas, né? Romanos 5,19 vai dizer, logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, né? Então, assim, o livro, ele fala sobre essa questão de Adão e Jesus, né? Então, assim, o Romanos chama de primeiro Adão e segundo Adão, né? Então, assim, o primeiro Adão foi o Adão que trouxe o pecado e o segundo Adão foi o Adão que trouxe a libertação do pecado trazido pelo primeiro Adão. Então, assim, é importante a gente entender que essa desobediência, esse primeiro Adão, ele trouxe, através dessa atitude, o pecado entrou no mundo. E o segundo Adão trouxe a salvação. Mas a gente não vai conseguir receber a salvação, que é o segundo Adão, se a gente não resolver o problema do primeiro Adão, que é a desobediência. Então, por isso que a gente precisa entender o que o livro ele diz, nesse sentido de que, assim como Adão era o cabeça da humanidade, Cristo é a cabeça da igreja, da nova humanidade. Então, sem anular a primeira declaração, não podemos experimentar a segunda. Então, assim, a gente precisa entender que a primeira declaração de assim como Adão era o cabeça da humanidade, assim como Adão, por causa de Adão entrou o pecado no mundo, a gente precisa anular essa declaração de morte feita através de Adão, para que aí sim nós possamos experimentar a segunda declaração, que é a vida que nós temos em Cristo Jesus. Né? Então, assim, o livro ele trabalha um pouco essa questão para a gente entender o pecado em nós, né? Como ele surgiu, de onde ele veio, a natureza do pecado, né? Vamos trabalhar um pouquinho a questão de como que o pecado nos afeta, né? Eu falei que o pecado afeta várias esferas da nossa vida, nossas emoções, nosso intelecto, nosso coração, né? Nosso físico, né? Então, o Salmos 14:3, ele vai dizer o seguinte: todos se desviaram e igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o pecado nos separa de Deus. O pecado que é contido em todos nós nos separa de Deus. Essa é uma forma de que o pecado nos afeta, né? Lá em João, 1 João 1,8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos nós temos pecado, né? Portanto, todos somos culpados diante de Deus. Agora, eu vou fazer uma pergunta básica para vocês, né? Eu sei que vocês devem entender que a gente entende essa questão do pecado nas nossas vidas, a gente entende que nós somos pecadores e que apesar de Jesus ter morrido por nós e nós termos aceitado esse Jesus em nossas vidas e a venda dos nossos olhos foi tirada, nós continuamos ser pecadores, né? E hoje nós estamos aí às 10h40, né? E eu penso comigo mesmo, será que nós não deveríamos estar pedindo perdão dos nossos pecados? Faço uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você, diante de Deus, não precisa ter ajoelhado, chorado, nada, mas qual foi a última vez que você fechou os seus olhos com toda sinceridade e arrependimento e você pediu perdão dos seus pecados ao Senhor Jesus? Você entende? O que eu acho, muitas vezes, é que a gente, apesar de ter Jesus no coração,
a gente cria um jeito de viver enganando a nós mesmos, que nós não temos tanto pecado assim, ou que nós não temos pecado, porque se nós entendêssemos que nós temos pecado todos os dias, sabe, todo dia nós deveríamos nos ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Esse livro, ele deixou a minha vida assim, eu pensei muito sobre essa questão, e olhando para essa questão, eu queria com vocês tentar resolver o problema, né? O problema do pecado. Romanos 8, 1 e 2, ele vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, né? Então, assim, a gente precisa entender que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, é, a obra já foi consumada, né? Eu e o Ameixa, a gente ouviu uma pregação muito boa de uma palavra grega chamada tetelestai, né? E o tetelestai é uma palavra que explica essa questão da redenção no sentido de que o preço já foi pago, de que você já recebeu um selo de libertação, de pertencimento a Deus, e que a obra dele já foi realizada em nós, mas que a gente não precisa provar mais nada, a gente não precisa fazer nada para que nós possamos merecer essa salvação, mas ao mesmo tempo a obra ainda não terminou dentro de nós. Nós ainda temos pecado, e esse pecado ele precisa ser resolvido pela, pelo nosso pelo nosso relacionamento com Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. E porque Cristo morreu por nós, porque Ele pagou o preço por nós. Então, nós podemos hoje ter uma saída, um remédio que vai nos curando, que vai nos transformando todos os dias. E esse remédio, essa salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Não é algo que nós podemos fazer, mas é a nossa fé nesse Jesus. Então, a gente precisa entender que ao pecarmos como cristãos perdoados, então assim, existem as pessoas que não são perdoadas, as que não são cristãos. Talvez tenha os cristãos que não entendem o perdão. O livro ele trata um pouquinho dessa questão. Ao pecarmos como cristãos perdoados, a nossa posição legal não é afetada. A nossa salvação, a nossa garantia de salvação, ela não é afetada. Mas, por quê? Porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Nós podemos pecar, mas assim, esse pecado não vai nos fazer voltar atrás e perder a salvação em Cristo Jesus, só porque eu pequei hoje, ou porque eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, mas eu preciso trabalhar essa questão dentro de mim, de pedir perdão pelos nossos pecados, né? O livro ele diz assim: como cristãos perdoados, ainda cometemos pecado, e esse pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, de certa maneira, muitas pessoas que são cristãos, elas desistem de Deus, elas não sentem mais a presença de Deus, porque elas esqueceram ou porque elas não conseguem enxergar que elas têm pecado em suas vidas e que esse pecado diário precisa ser resolvido nas nossas vidas, né? Eu já vi pessoas que experimentaram de Deus, que já conheceram a Deus e que não querem ir na igreja porque acha que precisa resolver o pecado antes de ir na igreja, né? Eu já acho o contrário. Eu acho que você tem que ir lá na igreja e lá na igreja Deus vai começar a trabalhar no seu coração para que você possa reconhecer o pecado em você e você pedir perdão e se arrepender desses seus pecados, né? É muito interessante essa ideia de que uh, uh, a gente peca todos os dias. Por que a gente não pede perdão todos os dias dos nossos pecados?
é algo que mexe muito comigo. Eu já passei vários dias que eu vou dormir e que eu penso comigo mesmo, puxa, não reconheci nenhum dos meus pecados e talvez porque o Espírito Santo não está falando comigo, não porque ele não fala, mas porque eu não tenho buscado dele, porque eu não tenho buscado da presença dele, do meu relacionamento com ele, e talvez por isso eu não consigo reconhecer o pecado em mim, porque o Espírito Santo é que faz a gente reconhecer o pecado em nós. Então, esse texto, o livro ele vai dizer o seguinte, que o pecado também afeta o nosso relacionamento com os outros. As palavras ou as ações pecaminosas podem resultar em um relacionamento rompido, mesmo entre os cristãos. E se o pecado afeta os nossos relacionamentos até entre os cristãos, o que ele não afeta no nosso relacionamento com Deus? Né? Talvez muito mais. Né? Então é muito importante a gente entender essa questão. Né? E aí o livro ele traz um negócio bem sério mesmo. Ele diz assim que apesar dos cristãos perdoados ainda cometerem pecados, não devemos permanecer muito tempo em pecado. Não podemos permanecer muito tempo em pecado. Nós precisamos todos os dias reconhecer o pecado em nós e pedir perdão pelos nossos pecados, né? A Bíblia fala em 1 João 3,9 que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Você não pode estar no pecado, mas você pode pecar. E esse pecado precisa ser resolvido nas nossas vidas. E aí vem uma ideia que o livro põe que eu acho assim, muito séria mesmo nas nossas vidas que a gente deveria repensar. O livro diz assim: se alguém continua em um padrão de desobediência sem arrependimento, ele pode verdadeiramente não ter posto a sua confiança em Jesus para a salvação. Ou seja, isso pode ser um sinal de que ele nunca foi realmente um cristão. Olha só a gravidade e a seriedade desse texto que o Gruden está falando, né? Porque se uma pessoa tem vivido nesse pecado, em um pecado, e esse pecado se tornou vamos dizer, um vício na vida dele, e ele não tem esse arrependimento verdadeiro, ele não tem confiado em Deus, é muito provável que essa pessoa nunca tenha realmente entregado a vida para Jesus e vivido uma vida com Jesus. Apesar, assim, vamos entender. Pode ser uma pessoa batizada nas águas, pode ser uma pessoa que já experimentou o batismo com o Espírito Santo, pode ser uma pessoa que já falou em línguas, pode ser uma pessoa que já, sabe, faz parte da igreja a vida inteira, mas se essa pessoa continua num padrão de desobediência sem arrependimento, pode acontecer dessa pessoa talvez nunca ter realmente entregado a sua vida para Jesus. E é algo que a gente precisa parar para pensar. E é algo que a gente precisa parar para pensar nas nossas vidas, se a gente não tem tido o hábito de pedir perdão ao Senhor por conta dos nossos pecados. Por isso que é muito importante a gente entender essa questão de lavar roupa suja com Deus, sabe? De chegar no final do dia sabe, falar, Espírito Santo, mostra para mim os pecados que eu realizei hoje, sabe? Os pecados na minha mente, nos meus pensamentos, porque eu não quero estar em pecado diante do Senhor. E aí você, sabe, de uma forma humilde e verdadeira e arrependido, pedir perdão dos seus pecados, né? Então, quando um cristão peca, rapidamente precisa se arrepender e confessar o seu pecado. E aí, 1 João 1,9, tão famoso, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês, né, é que
esse, esse, esse hábito de pedir perdão, essa ideia de que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus e que pelas nossas próprias forças nós nunca vamos conseguir obter dessa salvação, a gente precisa entender que todos os dias nós deveríamos nos ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e confessar os nossos pecados ao Senhor e ser lavados e purificados desse pecado em nós. Eu estava lembrando de um texto onde Jesus está lavando os pés dos discípulos, né? Jesus está lavando os pés dos discípulos e quando chega em Pedro, Pedro fala assim, não, Jesus, você não vai lavar meus pés não, né? Naquele ar de, não, você é maior que eu, então você não pode. E aí Jesus falou assim, olha, se eu não lavar o teu pé, você não faz parte comigo, né? Aí Pedro, ele diz o quê? Ah, Jesus, então lava tudo, lava o corpo inteiro, né? Mas aí Jesus diz o quê para Pedro? Não, Pedro, você já foi lavado. O que precisa hoje de você é lavar os seus pés. Porque naquela época eles andavam de sandália e eles sujavam os pés todos os dias. Não precisava tomar um banho completo, mas precisava lavar os pés. E de certa maneira eu entendo nessa lição de que nós precisamos de pedir perdão todos os dias da nossa vida pelos pecados diários que a gente comete diante do nosso Deus. Pecados até que a gente não entende que são pecados. E talvez por isso que a gente não peça perdão a Deus. E talvez seja interessante a gente intensificar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que revela os pecados em nossas vidas, né? E eu vejo como é importante a gente fazer isso. Bom, pessoal, esse foi a lição de hoje, né? E em relação ao pecado. E aí, o pecado, ele vem com um pouquinho dessa questão do mal, né? Como que surgiu o mal, porque, assim, uma pergunta é se Deus criou o pecado, né? Se Deus colocou o pecado como uma armadilha para as nossas vidas, né? Eu entendo que Deus não pecou e Deus odeia o pecado, mas o pecado existe, assim como o mal existe porque existe o bem, e porque existe o bem e o certo, também existe o errado. Porque se não existe o errado, existisse o errado, a gente nunca ia saber que o bem, que o certo estava certo. Então, assim, para você saber que o certo está certo, você precisa entender que existe o errado, né? Então, assim, o pecado não foi criado por Deus, não foi obra de Deus, mas o pecado é algo que existe e não foi criado por Deus, mas ele existe pelo fato do correto existir, né? Mais uma vez eu coloco isso em questão, mas agora abra o seu microfone aí e faça perguntas, comentários, alguma coisa que você não entendeu e que você gostaria de entender melhor, que você não concorda, né? Então abra o seu microfone aí e fala, pergunta alguma coisa aí, se vocês não entenderam, ou se vocês querem perguntar. E Marcos e Eric, abre o vídeo de vocês também, que eu quero olhar para vocês se vocês não estão dormindo. Tô aqui. Alguma pergunta? Amém. Como que é aquela questão lá? Você estava falando, eu lembrei daquele texto que fala do pecado contra o Espírito Santo. Da blasfêmia? Que é imperdoável, né? Como que era isso aí? Na verdade, muitos estudiosos, quando fala sobre esse pecado imperdoável, o pecado imperdoável ele está escrito num contexto onde se fala sobre o Espírito Santo. Então, assim, o pecado imperdoável seria a questão de você não acreditar na existência ou você maldizer o Espírito Santo declarando a sua inexistência, né?
Então, isso seria o pecado imperdoável. Eu já ouvi outras bases teológicas para a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu gosto muito dessa posição, de que a blasfêmia contra o Espírito, o pecado imperdoável, é a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade é o pecado que, se você é incrédulo, você não tem como ser perdoado, entendeu? Porque se você não acredita, você vai ser perdoado do quê? Entendeu? Se você não acredita em Deus, como que Deus pode te perdoar? Então, assim, é nessa questão. Eu acredito que o pecado imperdoável seria, a blasfêmia contra o Espírito seria a própria incredulidade, né? Mas quando você abre o texto lá, que fala, não lembro se era Mateus, mas que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito, nesse texto, o que corre no contexto é que Jesus, eles estão conversando sobre o Espírito Santo, né? Então, talvez seja por conta do Espírito Santo que vem o pecado imperdoável. Tá. Show. Eu gosto de entender que de uma forma bem simplificada, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. E assim fica para mim mais claro nessa questão de que se você é incrédulo, não tem como Deus te perdoar, né? Alguém mais? Eu tava pensando aqui que você tinha comentado tipo, se a pessoa ela peca, tipo, repetidamente não demonstra arrependimento, então talvez nunca tenha aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador. Só que eu fiquei pensando no caso, assim, como que a gente faz isso sem julgar, sabe? A pessoa. Porque até onde, tipo, a pessoa não demonstra arrependimento, mas às vezes também sei lá, tá desanimada e tem um período que ela tá conformada com o pecado. Só que ao mesmo... não sei, é que eu achei meio, como pode dizer? Meio complicado, sabe? Como que eu faço pra saber que é uma coisa ou é outra, tipo, ou como eu faço pra lidar com uma pessoa com isso sem julgar, ou de uma forma mais correta. Eu acho assim que a gente não está assim nessa posição de julgar as pessoas, apesar de que quando você é pastor de uma igreja, por exemplo, a gente precisa lidar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, quem é crente, quem não é crente de verdade, quem entendeu a salvação, quem ainda não entendeu a salvação. Então, assim, eu acho que o julgamento é perigoso no sentido de você se achar melhor do que os outros, mas ao mesmo tempo é importante a gente entender é, é, esse pecado, se a pessoa não está vivendo a salvação ou não, né? Aí vem aquela outra questão, se você perde ou não a salvação, né? Que eu achei que essa pergunta ia aparecer aqui no grupo, né? Porque dependendo do seu ponto de vista em relação à salvação, você diz que perde ou você diz que não perde. Não sei se eu já falei isso com vocês um dia, mas assim, eu penso que não, esse estudo ele não traz para nós uma autoridade para a gente olhar para as pessoas e falar assim, esse foi salvo, esse não foi, esse foi salvo, esse não foi. Mas talvez esse estudo sirva para a gente olhar para nós mesmos e tentar detectar em nós se tem alguma falha nessa questão de não estar vivendo esse pecado, não estar vivendo esse arrependimento verdadeiro e essa contínua desobediência sem arrependimento dos nossos pecados, né? E essa é uma questão que eu coloco para vocês
que eu acho que é um alerta para as nossas vidas, né? Será que a gente tem tido essa constância em pedir perdão dos nossos pecados todos os dias? Ou será que você está você está acomodado na sua vida pecaminosa e você nem liga mais para o que você faz, entendeu? E só domingo de manhã a gente vem com aquela cara de gatinho, coitadinho, diante de Deus e pede perdão para Ele no domingo de manhã. Você entende? Talvez isso seja mais uma religiosidade do que realmente viver Deus nas nossas vidas. Mas eu acho que, assim, tomar cuidado em relação ao julgamento, né? Tomar cuidado e lembrar que essa palavra talvez seja mais para nós interiormente do que para tentar enxergar isso nos outros, né? Mas eu, como pastor, inevitavelmente vou enfrentar isso várias vezes nas pessoas, mas aí eu vou para Mateus 7 e tento entender que pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Uma coisa também que é complicado, né, da gente identificar, porque praticamente tudo que a gente faz ou pensa tem pecado, né? Então, às vezes, quando você vai falar uma coisa, nossa, esse vestido tá bonito, tá bonito, e não tá, por exemplo. Você já pecou porque você mentiu. Ou você, às vezes coisas que fazem tão parte do nosso dia a dia, que são pequenas, mas que é pecado, e às vezes a gente não tem muito, né? Com tantas coisas que às vezes passa batido, né? Às vezes eu fico pensando assim, se a gente orar e falar, Senhor, eu sei que muito do que eu faço desagrada ao Senhor, mas eu peço perdão. Mesmo a gente não tendo ciência exatamente de tudo, porque são tantas coisas, né? Eu imagino que seja válido para Deus, né? Esse nosso arrependimento, porque faz tão parte do nosso dia que às vezes é difícil mensurar todas as coisas que a gente pecou durante o nosso dia, sabe? Eu acho que, de repente, criar esse costume de, na mesma hora que você detectar o pecado, já pedir perdão para Deus e aí seguir a vida, entendeu? Porque a vida é complexa. Se você ficar guardando, vou pecar mais umas 10 para depois pedir perdão, de repente a gente pode esquecer, entendeu? Aí eu fico pensando que talvez, é que eu tenho um tio que, meu tio, ele falava que ele conversava 500 vezes com Deus por dia, mas ele falava, toda vez que ele detectava o pecado nele, ele já fazia uma oração rapidinho, de profundo arrependimento, para que Deus pudesse perdoar ele daquele pensamento que ele teve naquele momento, sabe? Aquela frasezinha que a gente fala às vezes, ai, Deus me perdoe, né? Você sabe que foi pecado e você precisa resolver isso diante de Deus, né? Talvez aprender a fazer isso de uma forma sincera e não só um chavão, não só um de praxe, né? De falar assim, Deus me perdoa aí, mas eu vou fazer daqui a pouco, depois você me perdoa de novo, sabe? Eu acho que a gente não vai conseguir vencer o pecado de hoje para amanhã, mas é uma coisa que eu digo sempre quando me falaram assim, Joel, você vive tudo aquilo que você prega, né? Essa frase foi bem interessante. Um dia alguém chega para mim, você vive tudo aquilo que você prega, né? Porque se eu falasse que vivo, então de certa maneira eu não ia poder pecar, porque a pregação é, né? Mas a minha resposta é sempre a mesma. Eu não vivo tudo aquilo que eu prego, mas se existe alguém que está lutando até a morte para vencer para viver o que prega, sou eu, né? Então, de certa maneira, a gente não vence o pecado, mas a gente está lutando diariamente para vencer e para ser vitorioso em relação aos pecados nas nossas vidas, né? Então, é isso mesmo, Aline. Eu acho que a gente precisa pensar
muito nessa forma aí de resolver os nossos pecados e tomar cuidado para não ficar fazendo pacote de pecado, né? Vamos esperar fazer uns 10 para depois pedir perdão, mas talvez criar esse costume de falar com Deus um pouco mais regularmente, no sentido de que quando a gente detectar o pecado, já pedir perdão do pecado para Deus, né? É O o que... Joel, você fala. falou a pessoa pode perder a salvação ou não, né? Eu posso entender que, por exemplo, se alguém, poxa, ele veio na igreja, tudo, chegou a se batizar, mas depois desviou total, né? Eu posso entender que essa pessoa entra nesse caso que você falou de que talvez ela nunca foi salva, ou se ela realmente foi salva, ela vai se desviar e, lá na frente ele vai se arrepender, né? É meio que isso, ou tipo, sei lá, vai além disso? A questão do perder ou não a questão da salvação, ela envolve 3 aspectos diferentes da salvação, dependendo do teu ponto de vista em relação à salvação, a esses 3 pontos, ela perde ou não perde a salvação. Eu acho que nesse ponto que você falou, como eu falei para vocês, eu acho que é difícil a gente julgar por fora. Eu acho que cabe a Deus o julgamento, e eu prefiro deixar esse julgamento nas mãos de Deus. O quanto mais eu conseguir deixar essa questão para Deus, para mim é melhor, né? Do que eu ficar definindo se essa pessoa perdeu ou não, se ela nunca foi salvo, ou se ela foi salva e vai voltar um dia para Jesus Cristo. Então, assim, eu procuro não me preocupar com essa questão em relação aos outros. Eu procuro me preocupar comigo mesmo em relação a essa questão. Mas, resumidamente, a questão de perder ou não a salvação por conta do pecado, resumidamente eu vou dizer o seguinte: nos 3 aspectos de salvação, você tem um aspecto estático, que é a salvação como algo físico, algo palpável, sabe? Aquele dia que você, no culto, entregou sua vida para Jesus, você levantou a mão e você falou assim: eu quero esse Jesus, eu quero entregar minha vida para esse Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu quero viver com ele para sempre. É uma salvação estática. Você recebeu a salvação? Sim, você recebeu a salvação se você pensa nesse ponto estático. Segundo aspecto da salvação é que a salvação é um processo contínuo durante toda a nossa vida. Então, o dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós iniciamos o processo da salvação. E através desse processo, a gente está numa constante luta, numa constante busca pela santificação, pela salvação em Cristo Jesus, e a gente está buscando isso. Se em algum momento da sua vida você desistir, você interromper essa busca, você perdeu a salvação, porque você quebrou o processo, entendeu? E se você quebrou o processo, então você perdeu a salvação, você desviou do caminho. Se você voltar, o processo pode rolar de novo e você continua no processo em busca da salvação. E o terceiro aspecto da salvação é a salvação futura. Por quê? Porque você só vai ser realmente salvo no dia que Jesus voltar e levar a sua igreja com ele para o céu, ou a gente viver no céu aqui na terra, a Nova Jerusalém, e aí sim a gente vai ser realmente salvo. Então, se você pensa no aspecto futuro, ninguém ainda foi salvo, porque a salvação só vem no dia que Jesus voltar, né? Então você tem esses 3 aspectos, e olhando para esses 3 aspectos da salvação, você pode acreditar em um deles, ou você pode fazer igual eu, acreditar em todos, e não ter muito conflito entre um e outro, mas saber explicar os 3 aspectos da salvação. E quando uma pessoa vier perguntar para você: e aí, pastor, e aí, Joel, perde ou não a salvação? Você poder chegar para eles e falar assim: olha,
Depende de qual aspecto da salvação você está falando. Porque se for o primeiro, você não perde. Se for o segundo, você perde. E se for o terceiro, a gente só vai receber no dia que Jesus voltar, né? Então, assim, nesses três aspectos, eu tento basear essa pergunta tão polêmica, que é o tal do perde ou não perde a salvação, né? Então, assim, eu acho que, assim, uma pessoa que anda com Jesus, ela entregou a vida para Jesus, estava vivendo uma vida certinha na igreja, e aí, de repente, ela desviou do caminho, eu, eu prefiro pensar um pouquinho na questão do processo, né? Que se ela interrompeu o processo, e aí, se ela morrer e ela não tiver voltado para o processo da salvação, da busca por Deus, da santificação, ela vai perder a salvação, porque ela não concluiu, não que ela não concluiu o processo, mas que ela não está no processo para ser salvo. Eu acho que esse processo não tem fim. Tem fim o dia que a gente morrer aqui na Terra e a gente não tem mais o que fazer. Mas enquanto eu tiver o que fazer e puder buscar desse Deus e me reatar a esse Deus e ser transformado por esse Deus, para mim esse é o processo que todo mundo deve estar lutando e buscando por, entendeu? E pode falar, Eric. Eu vou falar aqui rapidinho. Ô, Joel, aquela parte lá que você falou, tipo, primeira, segunda, terceira, tipo, da primeira pode até ser, na segunda, não sei. Aí como assim, tipo, não entendi direito. Então, a primeira, você tem que pensar a salvação em três aspectos. O estático, que é, assim, uma coisa que você recebe na hora, né? Então, assim, aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, você recebeu a salvação, cara, você está salvo, entendeu? Então, por causa desse dia, é que eu olho para a Aline e falo assim, a Aline está salva. Eu olho para o Marcos está salvo, você está salvo. Por quê? Porque um dia você levantou a tua mão e fez aquela famosa oração. Salvação estática, né? É um presente que você ganhou. A segunda é um processo, é uma vida. Todos os dias a gente está lutando para ser salvo, entendeu? Todos os dias eu oro, eu busco a Deus, eu me arrependo, eu vou domingo na igreja, eu leio a palavra, eu oro pelas famílias, eu faço a minha vida cristã é uma busca para poder ser salvo. E se em algum momento eu interromper esse processo, eu perdi a salvação, entendeu? Então, no primeiro, quando você aceita Jesus, se você aceitou Jesus no seu coração e recebeu a salvação é tua. É como um presente que alguém te deu, é teu e ponto final. Ninguém vai tirar de você. Então, assim, nesse ponto de vista da salvação, você não perde a salvação. Mas no segundo ponto de vista, você pode perder a salvação se você interromper o processo de santificação na sua vida. Entendeu? E aí o terceiro é a futura, entendeu? Porque a gente vai ser realmente salvo só naquele dia que Jesus voltar e levar a gente para Nova Jerusalém, entendeu? Então é por causa que eu estou falando desses três pontos de vista em relação à mesma coisa, que é a salvação. E as três têm fundamento bíblico. As três têm fundamento bíblico. Entendeu, Eric? Sim, entendi. Valeu. Beleza. Teorias, né? São teorias. São teorias. Todas elas podem ser provadas com algum versículo da Bíblia, mas elas são teorias, né? O que eu ia falar é da questão, por exemplo, que acho que a gente até já tinha tocado no assunto, mas a gente ia deixar para falar mais para frente, que é se a gente nasce pecador, né? Por exemplo, os bebês, e eles morrem antes de ter a oportunidade de reconhecer, né? De conhecer, porque de forma consciente, né? Então, eles são condenados, porque eles não conheceram. Então, o que a gente precisa entender é que Deus é justo, né? Deus é justo. Então, assim, eu creio fielmente na justiça de Deus. Então, assim, o que eu entendo é o seguinte, que Deus não vai julgar as nossas vidas
sem injustiça, ele vai usar dessa justiça. Então, assim, quando a gente fala dos bebês, os bebês eles não tiveram a sã consciência de tomar uma decisão por Jesus. Então, assim, o que eu acredito é que todas as crianças que morrem antes de possuir a sua sã consciência vão para o céu. Porque pela justiça de Deus, Deus não ia deixar essas crianças morrerem, assim, sem ter a oportunidade de tomar uma decisão por elas mesmas, entendeu? Então, assim, pensa na questão do ser humano, né? O ser humano já nasce pecador, sim, já nasce pecador. Mas o ser humano, ele precisa, em algum momento da sua vida, ter esse encontro com Jesus e decidir, eu quero seguir ou eu não quero seguir. As crianças não tiveram, os bebês não tiveram essa oportunidade. Então, se elas vierem a falecer antes dessa oportunidade consciente de tomar uma decisão por Cristo, para mim, todas elas vão para o céu, entendeu? Aí a gente entra numa outra questão, que seria a questão da eleição, mas aí a gente trabalha um pouco essa questão dentro de duas doutrinas, né? A doutrina do livre-arbítrio e a doutrina da predestinação, que Deus já predestinou todas as pessoas e sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? Isso aí a gente já discutiu bastante aqui. E aí a gente fica nesse impasse, né? Mas eu, assim, apesar de ser um pouco tendencioso para a questão da eleição, eu não desconsidero o livre-arbítrio que cada um precisa tomar a decisão, sua decisão em relação à sua salvação em Cristo Jesus, né? E eu acredito que Jesus, que Deus, ele consegue olhar esses dois pontos de vistas e enxergar que os dois estão certos, apesar de ter uma certa contradição entre um e outro, entendeu? Né? Então, assim, a gente vai ter um capítulo que a gente vai trabalhar, vai pegar um pouco firme aí na questão do arminianismo e do calvinismo e a gente volta a falar nesse assunto. Eu já até pulei e já li já sobre ele. Eu falei, mas deixa eu ler que eu vou responder sobre essa questão. Não vou aguentar esperar chegar. Não, é porque eu falei dessa questão dos bebês, é porque eu lembrei tem uma parte em Apocalipse que fala sobre a questão, né, do julgamento e da segunda vinda, né? E aí ele fala sobre ai das mulheres que estiverem grávidas ou com bebês de colo, né? Aí eu fiquei, mas por quê, né? Que essas mulheres vão sofrer a mais? Porque não fala claramente o que é, só que fala essa questão. E eu fiquei pensando se seria algo do tipo, entendeu? Olha, eu não lembro exatamente do que fala desse texto, precisava dar uma olhada de novo para ver se isso tem a ver com a questão dos bebês ou da eleição de Deus para com as pessoas, para cada um, né? Eu vou até dar uma olhada, de repente se eu achar alguma coisa interessante eu te falo. Tá bom? Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Marquinhos? Suave? Tá bom, então vamos lá, vamos terminar então. Aline, você pode fazer uma oração pra gente? Terminar essa aula? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse estudo que a gente teve, Senhor. A gente te agradece, ó Pai, por mais esse dia de encontro, Senhor, que mesmo com poucas pessoas, a gente tem essa oportunidade, mas a gente pede também para que cada vez mais a gente consiga ter mais pessoas participando, Senhor, para que cada vez mais o grupo possa ser enriquecido, ó Pai, com a tua sabedoria, Pai. Eu te peço, Pai, pelo grupo do staff, que você esteja cada vez mais nos dando sabedoria, Senhor, discernimento, para que a gente consiga realmente entender, Senhor, e como a gente fala, mastigar cada vez mais a sua palavra,
o que o Senhor tem nos ensinado, Pai, para que a gente possa cada vez mais entender e compreender o que o Senhor quer para a nossa vida e como a gente pode utilizar essas ferramentas, Senhor. A gente entrega, Senhor, esse estudo nas Tuas mãos, Senhor, que realmente ele seja algo que nos enriqueça, Senhor, e que faça realmente sentido para a nossa vida, Pai, principalmente sobre o assunto que a gente falou hoje, Senhor, que é sobre o pecado, que às vezes gera muitas dúvidas na nossa cabeça, Senhor, e que muitas vezes a gente acaba ligando o piloto automático sem perceber, Senhor, mas de misericórdia, Senhor, para que realmente o Senhor tenha piedade de nós, Senhor, sendo tão pecadores, Senhor, e tão errantes. O Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque a nossa busca, Senhor, a gente pretende, a gente quer, Senhor, buscar cada vez mais a Tua verdade e cada vez mais, Senhor, a Tua salvação, Pai. Que a gente possa realmente obedecer, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor, e que cada vez mais, Senhor, o Seu Espírito Santo, Pai, possa clarear na nossa mente, Pai, no nosso coração, o que a gente tem feito de errado, Senhor, e o que a gente precisa seguir de forma correta, Senhor, na Tua vontade, ó Pai. É assim que eu te peço, ó Pai, por cada um aqui, pelos que não estão aqui também, Pai, que o Senhor esteja com cada um, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Deus abençoe todo mundo aí. Bom descanso para todo mundo, tá bom? Descanso, galera. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.